No Feng Shui, a gente trabalha com 5 elementos: terra, água, fogo, metal e madeira, beleza? Não precisa saber ainda aprofundado sobre isso, se você não sabe, tranquilo, mas você tem que entender que a gente trabalha para as ativações e para as correções com esses elementos, tá? Então, o fogão, ele representa o elemento fogo, né? O que tem ali? Tem fogo. Então, a gente tem que cuidar com os elementos água que tem muito próximo ao nosso fogão. Então, o que acontece? Os elementos, existe um ciclo de construção e existe um ciclo de controle. Deixa eu ver se eu acho aqui para vocês. Mas o que acontece? Existem os elementos que fortalecem uns outros. Então, a água fortalece a madeira fortalece o fogo fortalece a terra fortalece o metal e o metal fortalece a água, beleza? Esse é o ciclo de construção, de evolução dos elementos. Mas também tem o ciclo de controle. A água apaga o fogo derrete o metal corta a madeira ela suga os nutrientes da terra e a terra barra a água. Então, um controla o outro, beleza? E quando a gente tem a água muito próxima, coisas que representam a água muito próspera do nosso fogão, acontece o quê? O elemento água, energeticamente, diminui a força do nosso fogão. Então, ter cozinha, ter pia, ter filtro de água, ter aquário, ter tudo que representa água muito próspero do nosso fogão, ele acaba influenciando nas energias de prosperidade, diminui a energia de prosperidade da nossa casa. Então, a gente tem que manter uma distância de pelo menos 2 metros. Tudo que representa água, pelo menos 2 metros do nosso fogão, tá? Então, se não for possível, não tem, Bruna. Meu móvel é tudo planejado e fica minha geladeira, meu fogão e a pia. Tudo meio junto ali. Então, o que a gente faz? Aí a gente parte para as correções, né? Então, aqui é o ciclo de controle. A água apaga o fogo. Então, para fazer a correção, a gente vai pelo ciclo de evolução, né? Então, ao invés da água apagar o fogo, a gente coloca algum objeto de madeira entre eles, entre a água, entre o fogão e a geladeira, entre o fogão e a pia, para estar fazendo essa correção. Ao invés da água apagar o fogo, a água alimenta a madeira, porque a madeira é a representação das plantas, né? Então, a árvore precisa da água para crescer. A água alimenta a madeira, né? E a madeira fortalece o fogo, beleza? Ela dá mais força para o fogo. O bebedor, geralmente, o filtro, né? Ele é mais fácil de tirar. A geladeira, a pia é mais difícil. Aí a gente faz essas correções. Coloca algum objeto de madeira entre eles, tá? Pode ser uma decoração, um vaso, uma tábua, tá? Entre eles. O que eu ia falar? Ah, uma dúvida que sempre surge. Ah, Bruna, os móveis da minha cozinha são de madeira. Então, o meu fogão, tem o meu fogão, e aí do lado do meu fogão tem o fogão fica... Do lado dele tem um móvel de madeira e daí tem a pia. Isso faz a correção? Na verdade, não. Tem que ser na mesma linha. É a energia que flui ali na linha, né? Então, energeticamente, não adianta ter o fogão, daí embaixo, a madeira do armário e daí a pia. Tem que ser a correção na mesma linha. Então, tem que ser algum objeto de madeira ali, entre eles. Na geladeira, vamos supor, você tem uma geladeira e aí você tem o seu fogão. E aí eles estão grudados um com o outro. Você pode estar colocando ímãs com alguma coisa de madeira, pode você mesma fazer, né? Pegar uns pauzinhos de canela, colar com cola quente num ímã e estar colocando do lado da sua geladeira, fazendo a intenção de estar protegendo o seu fogo, né? Da água não estar apagando o fogão financeiro. Então, está protegendo o seu fogo, que ele seja sempre forte. Planta vale, tá bom? Planta também. A planta é a representação, a planta é a madeira, né? Então também pode ser planta. Outra coisa que você tem que cuidar próximo do seu fogão é lixo, beleza? Lixinho em cima ou até o lixo que fica mais embaixo, muito próximo do seu fogão. Não é bacana também, tá? Então, pelo menos uns 2 metros do seu fogão, deixar o lixo, porque o lixo é a representação de tudo que você não quer, uma coisa que você jogou fora, né? Então, não é legal você colocar o que você não quer próximo da sua prosperidade, tá? Então, se você cozinha com a lixeirinha ali em cima, cozinha, terminou, já tira e já leva
para a área de serviço, já leva para uma outra parte, mas não deixa o lixo que você descartou ali próximo do seu fogão. Cuida muito bem, deixa ele sempre limpo, sempre organizadinho, sempre limpinho, em volta dele também, sem lixo, né? Sem acumular coisas ali. Tem que cuidar muito bem. Aí vocês estão me perguntando aqui, mas e forno, micro-ondas, né? Eles também produzem alimentos. Exatamente. A gente considera essas coisas como fogo financeiro. O fogão é o fogo financeiro. Tem as outras coisas que são fogos secundários, né? Então você pode também estar usando o forno, pode também estar usando a churrasqueira, até uma cafeteira é uma representação de um fogo financeiro secundário. O legal é você estar sempre ativando tudo que tem capacidade de gerar alimentos na sua casa. Se você tem um micro-ondas, usa o micro-ondas pelo menos uma vez na semana. Os fogos, vamos manter assim, ó. Os fogos financeiros secundários, pelo menos uma vez na semana você precisa ativar. O fogão, que é o fogo financeiro principal, todo dia. Esse aí é obrigatório, tá bom? Mas os outros também representam. Quanto mais você ativa os outros, mais energia de prosperidade vai fluir pela sua casa. Se você tem churrasqueira dentro de casa, dentro do seu baguá, precisa ativar também, pelo menos uma vez na semana. Ela também é uma fonte de prosperidade. Se você não está usando, é uma energia de prosperidade que você está limitando na sua casa, tá? Então tem que usar tudo, tem que fazer